Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa reta final da Série B do Cruzeiro, onde a gente já não tinha mais chances de acesso, mas ainda corria aí um pequeno risco de ser rebaixado, que logo de cara a gente já conseguiu se livrar desse risco, e aí a partir disso os jogos já foram bem protocolares, né, só para cumprir tabela mesmo. Foi um mês muito empolgante, então provavelmente esse episódio também não vai ter grandes discussões elaboradas, mas o próximo episódio vai ser, sim, muito bacana, porque a gente vai fazer um balanço da temporada inteira, dividir todas as notas que a gente fez, e vai ter um convidado especial também, que vai ser muito massa. Então fiquem atentos, já manda esse episódio para os seus amigos, já segue aí a gente para não perder, porque vai ser muito bacana. Meu nome é Wagner Lamonier e quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza, mano? E aí, cara, tranquilo? Vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse mês que, como você disse, foi protocolar e o finalzinho foi até meio chato, né, mas que já era esperado. Depois que a gente conseguisse finalmente se livrar desse risco de rebaixamento, as pretensões acabaram bem cedo, né? O próprio discurso do técnico do Filipão na época, poucos dias atrás era esse, então a gente não nem tinha muito com o que sonhar. Nesse mês a gente jogou 6 jogos, sendo duas vitórias, 2 empates e 2 derrotas, mas todos os jogos foram bem chatos, assim, para falar a verdade. Foi 1-0, 1-0, depois 0-0, 0-0, 2-1, tipo, não teve nada, nenhuma emoção assim muito grande, mas foi bom que a gente conseguiu se livrar aí dessa chance de rebaixamento, que mesmo sendo baixa, como o Cruzeiro não estava conseguindo vencer os jogos um pouco antes, né? Tava complicado, assim, se a gente realmente dependesse só da gente por mais tempo, talvez os nossos adversários aí conseguissem até ultrapassar, mas que bom que isso não aconteceu. E foi um mês também marcado pela saída do Filipão, né? Ele conseguiu cumprir a meta dele, que era de não fazer o time ser rebaixado, e logo depois que ele cumpriu isso, já estava falando há muito tempo que não sabiam se ele ia continuar, e parece que ficou sem clima também, ele já estava insatisfeito com o Sérgio, que não estava cumprindo o que tinha prometido, além de, enfim, questões de elenco, e eu acho que o clima também, tanto por grande parte da torcida, com ele já não estava também o melhor de todos. Mas nesses jogos que ele comandou o time, a gente conseguiu essa primeira vitória, né, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. Até então a gente tinha, se não me engano, nesse jogo ainda tinha uma chance muito, muito pequena de acesso. Mas aí no jogo seguinte, em casa, a gente recebeu o Oeste, que estava. Se a gente empatasse com o Oeste, ele já seria rebaixado, e a gente conseguiu perder, né, em casa, de 1-0. Depois perdeu de novo do Juventude, fora de casa, e aí contra o Operário, a gente concretizou aí essa nossa permanência na Série B, num jogo que foi marcado por aquele golaço que o Sobis fez, né? Que ele chapelou o goleiro depois do cabeceio do Manuel, no contra-ataque, assim, né? Os dois gols do Cruzeiro com assistência do Manuel, em jogadas completamente isoladas, né? Porque o Cruzeiro não estava criando nada, como já estava se repetindo isso nos últimos jogos. E se repetiu também nos dois últimos jogos da temporada, no empate de 0-0 com o Náutico e no empate de 0-0 também contra o Paraná, que também foi doído de assistir. Exatamente, assim, a gente foram jogos bem fracos, né? E mesmo nesses últimos dois agora, nenhum gol marcado, né? Então, assim, igual você falou, nesse jogo contra o Operário foram dois lances muito. Foram lances realmente que você vê que nem foi uma jogada construída, né? Uma jogada trabalhada. O lance do Manuel foi um cabeceio que ele tirou a bola que estava vindo de uma ligação direta, né? Do Operário e a cabeçada dele acabou virando uma assistência, né? Pro Sobs, num erro do zagueiro adversário. E no lance do gol do Potker, foi um lançamento perfeito do Manuel, e o Potker tava errando tudo no jogo, né? Como quase sempre, mas nesse lance ele conseguiu ir muito bem, dominou de pescoço e conseguiu marcar o gol. Mas realmente, não, esse mês foi mais um mês muito fraco, né? O Cruzeiro não conseguiu demonstrar futebol em nenhum mês da Série B. A gente não merecia realmente nada melhor do que essa permanência lamentável, porque
foi um trabalho muito mal feito e não é surpresa realmente para ninguém o que aconteceu, porque jogos fracos, jogadores, em grande maioria também fracos, né? Apesar de que eu acho que com esse elenco dava para subir. E trabalho por parte dos técnicos também é muito fraco. O Filipão, por exemplo, que agora, né, conseguiu nos livrar do rebaixamento, realmente merece um méritozinho ali, porque a situação quando ele chegou era muito, muito absurda, né? A gente estava na zona de rebaixamento. Mas também, assim, não dá para ficar passando mão na cabeça, né? Um cara igual o Filipão, já experimentado no futebol, o cara. Uma coisa velha, né? Vamos dizer assim. O cara já sabe como é que funciona. Ele não veio pro Cruzeiro achando que o Cruzeiro realmente ia contratar jogadores caríssimos, né? E se ele veio achando ele isso, ficou pelo amor de chateado Deus. que o Cruzeiro não trouxe o Gustavo Scarpa, por exemplo, assim. Gustavo Ah, Scarpa sim, esse e cara. Júnior Urso, é uns jogadores assim, que não tem capacidade nenhuma do time do clube hoje pensar em contratar, né? Realmente são coisas que não tem cabimento, não tem cabimento. Hoje a realidade é outra. E aí, aquele discurso que ele já estava pregando alguns bons dias, né, sobre utilização da base, que ele não ia apostar muito nisso, e acaba que hoje é a realidade do clube, não tem para onde correr. Então, realmente, eu acho que foi a melhor decisão a gente acabar rompendo, né, por parte dele, pelo que pareceu, mas eu acho que acabou sendo um acordo que foi bom para os dois lados. Até porque ele tinha aquela questão da multa, né? Porque o Cruzeiro, na teoria, se demitisse ele, teria que arcar com um custo, né, da multa, mas ele poderia, a qualquer momento, sair e não precisaria pagar, então parece que isso foi acertado aí de uma maneira onde o Cruzeiro também não tivesse que ter um prejuízo financeiro nessa história. Eu acho que é aquilo, o clima não estava bom, ele também não estava afim de ficar, assim, né? Ele não estava contente com o trabalho, então foi melhor para todos e ele não forçou a barra, tipo assim, não ficou sem querer ficar só para não, sei lá, fazer uma sacanagem com o Cruzeiro e tentar tirar esse dinheiro igual algumas pessoas fazem, né? Vamos deixar aí. Mas, pois é, esse mês, resumidamente, sim, foi marcado por isso, né? Pelo final da Série B, foi um mês que a gente esperava, pensando um tempo atrás, a gente esperava que fosse ser diferente, porque é o mês de aniversário de 100 anos do Cruzeiro, é um mês que a gente pensava, antes disso tudo estar acontecendo, né, a gente pensava que ia ser um mês de festa, que a gente poderia ir no estádio e cantar e aglomerar e, enfim, celebrar de fato numa situação melhor, não só do mundo, mas também do clube, né? Então, é um pouco frustrante pensar nisso, né? Nessa ocasião, nessa forma, do jeito que está sendo. Mas vamos torcer para que agora isso realmente seja uma espécie de página virada, né? Acabar essa temporada, acabou essa Série B e, e eu acho que a gente pode tentar se apoiar um pouco nesse simbolismo aí desses 100 anos e começar meio que do zero essa Série B com uma mentalidade melhor, um planejamento melhor e subir no ano do centenário e no fim do ano, se Deus quiser, e as vacinas já tiver rolado e tudo já tiver rolado, a gente conseguir, sei lá, não sei se ir no estádio esse ano ainda, mas pelo menos já conseguir comemorar isso de alguma forma, porque é uma data aí muito especial e, enfim, é paia não conseguir comemorar isso. Mas passando, né, por essa troca aí no comando, hoje que a gente está gravando, o Felipe Conceição foi anunciado, né? Já estava circulando alguns dias desde que o Filipão saiu. Mesmo antes já se falava um pouco disso. E diferente do Filipão, que não tem o costume de utilizar a base e também já estava fazendo cobrança por jogadores mais experientes, o Felipe Conceição parece ser um estilo de treinador que consegue se adaptar a isso, assim, e consegue extrair mais jogadores jovens e utilizar eles de uma forma talvez um pouco mais inteligente, tanto para o clube, né, no jeito futuro, como no próprio presente, para desenvolver esses jogadores. O que você acha dessa vinda dele, assim? Eu achei que foi a escolha ideal, assim, para o momento. Dentro do que a gente tem disponível, né, do nosso financeiro, né, vamos dizer assim, porque o Filipão também recebeu pelo que circulou aí, recebeu um valor absurdo de salário por uma ambição muito pequena, né? O cara É, receber um salário tão alto, circularam valores aí que, assim, o cara nossa, não recebeu um salário tão alto, né? é, isso se realmente o salário dele era pago pelo Cruzeiro, né? Porque pelos Sim. valores que estavam circulando aí, parecia que ele recebia de fora, né? Pelo Pedrinho, provavelmente,
Isso aí eu não tenho certeza, para ser sincero, mas de qualquer forma é um técnico muito caro e o Felipe Conceição já é mais dentro da nossa realidade hoje, né? Então eu acho que realmente foi uma contratação acertada. Ele é um cara que está naquela prateleira ali dos técnicos modernos, né? Que é o que o pessoal costuma falar muito hoje aqui no Brasil. Eu até acho que isso não é uma forma de categorizar treinador nenhum, né? Se não é moderno ou não, porque acaba que a modernidade não é nem sempre é uma virtude, né? Mas pelo que eu sei do jogo dele, ele propõe um jogo ofensivo, ele tem uma concepção de futebol interessante, né? E ele desenvolve o jogador, né? Que eu acho que hoje é uma coisa importantíssima para o Cruzeiro, porque a gente não tem capacidade de contratar jogador pronto, então é o que nos resta. Jogador da base que ainda está em processo de amadurecimento, que precisa de alguém para realmente ajudar a carreira dele a realmente começar e tomar um rumo, né? E isso, o Filipão provavelmente não era esse cara, né? Então eu acho que o Felipe Conceição tem essa característica, aposta no futebol mais intenso, mais ofensivo, e com o elenco que o Cruzeiro vai ter, que é um elenco de jovens, eu acho que intensidade é o que a gente tem que apostar. Porque se a gente não tiver Uhum. qualidade, e provavelmente não vai ter tanta qualidade assim, dentro do nossa situação atual, tem que apostar na intensidade, é o que tem pra gente. Então, assim, eu vejo como uma boa contratação, vejo como um bom nome e se a diretoria der o respaldo, né, que é o mais importante, eu acho, nessa história toda, tem tudo para dar muito certo. Eu concordo. E, tipo assim, enquanto você estava falando isso, da intensidade e do jeito de trabalhar com esses jogadores mais jovens, tipo assim, o que ficou vindo na minha cabeça era a história do Jadson, né? O Jadson Silva, que aconteceu esse mês também, que ele acionou o Cruzeiro na Justiça porque os salários já estavam atrasados. E a gente perdeu esse jogador, né? Que é, assim, eu reconheço que ele não fez uma Série B fantástica, que ele não fez uma Série B nem mesmo regular, digamos assim. Mas mesmo assim, ele mostrou em vários momentos um potencial muito, muito grande e uma intensidade muito grande, né? Ele pode não ter tido tanta regularidade, jogado bem em todos os jogos, ter sido uma liderança ali dentro de campo, mas ele se mostrou, primeiro, um jogador muito útil, um jogador confiável, assim, embora ele tenha cometido alguma falha ou outra, pela idade dele, ele se mostrou um cara confiável e maduro dentro de campo, assim, então é uma pena a gente perder esse jogador. Me lembrou a saída do Ederson, né, que acabou indo para o Corinthians depois, que era um jogador jovem que tinha subido e que estava conseguindo fazer bons jogos, que nos ajudou. Eu acho que seriam peças e iam caber muito bem nesse time, que eu imagino que possa ser o do Felipe Conceição na próxima temporada. Eu acho que seria uma peça que poderia nos ajudar muito, né, e principalmente também porque o Machado tá retornando, né, para o Grêmio. Então, a gente tem que pensar em como que vai ser esse meio de campo aí do Cruzeiro. Mas só pontuar isso porque aconteceu esse mês também, nessa saída dele. E é um jogador que eu acho que vai fazer falta. Então, para a gente continuar falando de jogadores, vamos falar as nossas médias desse mês, né? Que foi, para variar, um mês aí onde a nossa defesa conquistou boas notas, né? Até porque tomou poucos gols. Tomou 3 gols só em 6 jogos. É um número bom, né? Ainda mais porque o Fábio salcou a gente no último jogo e no penúltimo jogo ele foi expulso bem no comecinho. Por curiosidade, foram os 2 jogos que ficaram 0-0, né? Os 2 goleiros reservas jogaram. Mas é isso, você quer falar como é que foram as suas notas nesse mês? Sim, nesse mês, igual você disse, a defesa foi para variar, foram os destaques, né? O meu primeiro lugar, para também variar, foi o Manuel, que jogou 4 jogos esse mês, então ele teve um jogo a mais do que a metade dos jogos, e teve uma nota média de 6,75. O Manuel, assim, nem tem muito o que falar, né? A gente ficar repetindo todo mês que o Manuel é importante, é isso, é aquilo, porque o Manuel, só para você ter uma noção, a gente fez 6 tops, né? São Uhum. seis médias em cada episódio até hoje. E o Manuel, ele não esteve no Cruzeiro em agosto. Não esteve no Cruzeiro em agosto. E foi exatamente o único mês em que ele não esteve no top 5. E no meu top 5, ele esteve 4 vezes na primeira colocação.
Então, assim, é um jogador que nem tem muito o que falar dele. Já falamos o suficiente, já foi o líder do Cruzeiro, né, dentro de campo. Foi o cara que ia lá quando precisava de reclamar com a arbitragem, reclamava. Participou ofensivamente, né, não só com gols, também com assistências, pra gente ver o quão Sim, absurdo era o Cruzeiro. Isso eu é digo de uma verdade. maneira negativa, porque você precisar que seu zagueiro arme jogada para você, que ele dê assistência, não é porque as coisas estão funcionando tão bem assim, né? Sim. Então, Além de ser um dos artilheiros na temporada, né? sim, tem isso, tem isso. Então, assim, o Manuel realmente foi o cara mais acima da média nessa temporada e a gente até vai conversar mais isso no próximo episódio. O meu segundo foi o Ramon, companheiro de zaga do Manuel. O Ramon também foi muito seguro, desde que o Ramon ganhou a titularidade, ele realmente faz por merecer continuar no time titular, é muito difícil tirar ele dali. Mesmo eu gostando muito do Kaká, o Ramon não tá dando brecha, né? Não tá dando brecha pro Kaká voltar pro time, porque são atuações muito seguras e assim, no começo, quando ele chegou, todo mundo não entendeu, né? Por que tinha contratado esse cara, o Ramon, um jogador que naquela época ganhava acima do teto, né? Estipulado, para um jogador que a gente nem conhecia direito. Mas acabou se justificando. E o Cáceres foi o meu terceiro colocado. O Cáceres também é a mesma coisa do Manuel, muito seguro defensivamente e conseguiu. Na verdade, nem tão seguro defensivamente, foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Ele realmente é um cara que ajuda mais ofensivamente do que defensivamente. Mas também não compromete na defesa. Esse que é o mais importante. E acabou tendo atuações bem consistentes e conquistando uma nota média de 6,33. O meu quarto colocado foi o Adriano, que também continuando em relação ao mês passado, eu acho que cresceu muito ao longo dessa disputa da Série B. Foi o cara ali do meio de campo que finalmente trouxe o equilíbrio para o setor, né, que a gente precisava. O Adriano é um cara que até quando fui olhando as notas individualmente em cada jogo assim dele, você percebe que em nenhum jogo ele tira um 8, né, uma nota muito, muito alta. Então ele não é aquele cara que tem picos de grandes atuações, depois dá uma caída, né, uma inconstância. Ele é um cara que sempre mantém ali uma nota de 6,5, um 7, às vezes um 6. Então, assim, ele é um cara que, mesmo não brilhando absurdamente, sempre está num nível bom de atuação. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que isso é importante para um jogador, ainda mais um jogador tão jovem, que é o que os jogadores jovens menos têm, é constância, né? É, E ele tão novo já tem essa constância em atuações e sempre jogar bem, sempre demonstrar uma tranquilidade num setor que sempre é mais complicado, porque é o setor onde mais tem jogador, né, meio de campo, e ajudou muito também nessa melhora, principalmente do setor defensivo. O meu quinto colocado é curioso, porque ele ele talvez tenha sido um assunto nesse mês que tenha feito o Filipão, vamos dizer assim, perder um pouco da moral que ele tinha com a torcida do Cruzeiro, que é o Matheus Pereira. Porque o Matheus Pereira, ele começou muito bem, né? Ele teve um começo no Cruzeiro, eu diria que é bem acima da média, porque foram atuações que pareciam que assim, o cara não ia ficar no Cruzeiro um mês. Naquele nível de atuação, parecia que a primeira oportunidade um time ia tirar ele daqui. E depois foi estabilizando, né? Aí uma partida ruim aqui, outra ali, até o dia do jogo que ele falhou, né? Que foi, se eu não me engano, contra o Juventude. Foi contra o Juventude que ele fez o pênalti e o Cruzeiro perdeu. E o Filipão, assim, acabou, na minha opinião, tendo uma ajuda da maneira correta, né? Eu acho que ele não soube gerenciar muito bem essa questão e realmente jogou o Matheus para os Leões, vamos dizer assim. aham, Mas o mais interessante em relação a isso é que o Matheus conseguiu dar a volta por cima, porque nos jogos seguintes ele não falhou, foi bem seguro. Eu até achei que ele chegou a fazer um jogo muito bom depois disso, que foi, se eu não me engano, o jogo contra o Náutico. Se eu não me engano, eu acho que o jogo contra o Náutico foi o jogo que ele foi muito bem. Então, assim, é um cara que você vê que tem a cabeça no lugar, ele tem muito futuro, ele tem muita habilidade. Ainda tem algumas coisas para melhorar? Claro que tem, mas eu acho que dentro desses jogadores jovens que a gente revelou esse ano, talvez ele seja o com maior potencial, né? E ele foi o aham. meu quinto colocado desse mês com uma nota média de 6,17. E esse foi o meu top 5 desse último mês de Série B.
É engraçado porque, assim, a gente pensando no comecinho do ano, né, digo assim, da temporada, no caso, onde, assim, as nossas principais apostas, pelo menos vindo da base, era o Maurício e o Kaká, né, nem se falava de Matheus Pereira e nem de Adriano, por exemplo, e a gente termina aí a Série B com esses dois jogadores bem estabelecidos, né, assim, no time titular, e com o Kaká, por exemplo, terminando no banco. Não que ele esteja mal, assim, como igual você falou, eu só acho que ele não tá jogando porque o Ramon entrou muito bem no time. Mas o Kaká continua sendo um ótimo zagueiro, assim, eu gosto muito do futebol dele. E, inclusive, ele está sendo envolvido em possíveis negociações nos próximos dias. Talvez ele saia. Vamos ver como é que vão ser esses próximos capítulos. Mas o meu top 5 também tá bem parecido, né? Obviamente, dando destaque à nossa defesa, com o Manuel em primeiro lugar. Ele conseguiu uma nota 7 de média aqui, que é uma média muito boa quando a gente pensa. E, assim, ficou muito parecido também, a ordem tá um pouco diferente. O meu Adriano ficou em segundo lugar. Eu acho que o Adriano, ele consegue, como você disse, ele é um jogador que está muito constante, assim, e eu acho que ele está sempre um pouquinho acima, até eu acho que ele está conseguindo manter um nível muito interessante, assim, para a idade dele, porque muitas vezes se espera que um jogador novo não tenha tanta maturidade, assim, mas ele é, é um cara que é muito seguro mesmo no meio de campo, assim, ele parece ser realmente muito inteligente e lê muito bem o jogo, então, em momentos da partida que não é nem fazendo um gol, ou dando uma assistência ou desarmando alguém, sim, ele consegue às vezes perceber, dar uma certa cadência para o jogo ou acelerar também quando precisa. É um jogador que entrou muito bem no time, fez uma temporada muito boa, na minha opinião. Em terceiro ficou o Ramon, com 6,6 também. Repetindo tudo que você já falou sobre o Ramon, que entrou muito bem no time. Atrás dele, o Cáceres, com 6,3, que até nessa última partida jogou improvisado na zaga, né? Que a gente estava faltando jogador ali, ele acabou precisando fazer essa função, a gente não tinha ninguém para fazer isso no banco, por exemplo. E o último também foi o Matheus Pereira, com 6,2. Não é uma média ótima, mas eu acho significativo também, assim como você citou esse pequeno problema, né, que houve aí esse mês em relação ao nome dele. Mas, assim, eu acho muito difícil de julgar ele, ou de até criticar ele, quando a gente pensa no contexto dos laterais esquerdos que passaram pelo Cruzeiro esse ano, principalmente. E segundo, porque eu acho que acaba sendo um pouco injusto, mesmo se não fossem outros laterais tão horríveis, assim, tipo assim, eu concordo que o Matheus falhou naquele lance, foi um pênalti, né, que ele não precisava ter cometido, foi realmente uma falha que custou muito caro. Mas, assim, eu não vejo tantas outras coisas para criticar ele, e eu acho muito duro você tirar o jogador no intervalo, assim, botar um lateral direito na esquerda, só para ele não ficar em campo. Eu consigo entender a motivação por trás disso, que é para tentar não perder o jogo. Se ele pode ter achado que com essa falha o cara ia, sei lá, piorar no jogo ia mexer com a cabeça dele e tal. Mas pelo pouco que a gente pode conhecer do Matheus Pereira em campo, assim, ou pelo jeito que ele se porta, eu não imagino que isso iria acontecer. Eu não teria tirado ele de campo, por exemplo. Mas, como você disse, ele conseguiu fazer bons jogos depois disso. Não foi um episódio também que tipo, queimou ele completamente, que, enfim. Eu ainda acho que ele tem muito crédito e eu ainda acho que ele vai ser o nosso lateral titular nessa próxima temporada. E eu acho que ele tem a crescer e muito. Então, só para pontuar isso também. O gol mais bonito do mês. A gente tem aí 3 gols apenas no mês para a gente pensar, sendo que um deles foi aquele do Sobs, que ele dá o chapéu, que eu já até tinha comentado, né? O Manuel afasta uma bola de cabeça, a bola cai praticamente no pé do Sobs, com somente o goleiro na frente dele, ele chapela, faz o gol. E realmente, assim, eu não sei nem se você quer comentar algum outro gol, mas para mim esse foi o gol mais bonito do mês, foi um dos gols mais bonitos da temporada. E é isso, acho que esse foi o gol mais bonito do mês. Sim, acho que nem tem muito o que comentar, não. Até porque
Um dos outros gols o jogador dominou de pescoço, né? Então, assim, acho que já é o suficiente para a gente ter certeza que realmente foi esse. E o jogador ainda é o William Potker. Não, eu acho que o outro gol foi do Potker também, que foi tipo um cruzamento normal. Assim, na esquerda ele completou pro gol com Foi o Sampaio cruzamento do Corrêa. Ayrton no passe do Giovani. Assim, só comentando que a gente acabou de lembrar de 2 gols do William Potker, né? Nesse mês. E o Matheus Pereira, que ficou em quinto lugar no meu top 5, tem a média 6,2. Então, o cara fazendo 2 gols nas partidas, ele não conseguiu ainda manter uma média de 6,2, né? De acordo com as minhas avaliações. E porque, assim, obviamente que a nossa avaliação também não quer dizer tanta coisa. A gente só vê o jogo e bota lá o que a gente acha. Mas, assim, eu acho significativo pontuar isso, assim, porque como é um cara que oscila, né? Dentro da partida, assim, o Potker, tipo assim, do nada faz uns gols, do nada teve um jogo, eu acho que foi contra o próprio Operário que ele fez o gol, e depois ele fez, tipo assim, 2 jogadas muito boas, deixando os companheiros na cara do gol, e aí acho que foi o Wellington que errou uma, e o outro, o Ayrton, chutou em cima do zagueiro, uma coisa assim, e ao mesmo tempo ele faz jogadas completamente bizonhas, né? Tipo assim, de sair com bola e tudo, de dar uns chutes sem noção nenhuma. Ele é um cara É. realmente que deixa a gente irritado, mas que ao mesmo tempo, por exemplo, fez esses 2 gols aí esse mês, né? Curioso. Ele é aquele cara que gosta de calar os críticos, né? Porque, assim, ele faz cagada o jogo inteiro, e aí você tá falando mal dele, e aí no finalzinho vai lá e faz o gol da vitória, e aí você pensa, pô, o Uhum. cara vai ficar mais 2 meses no time por causa disso. E Mas como já toma tem muito cartão gol, né? também, né? Não, só pra você ter uma ideia, você falou em relações das médias, né? Que ele fez 2 gols e não entrou. Até foi olhar aqui, a média que eu dei pra ele nesse mês foi 5,4, mas o primeiro jogo que ele fez gol nesse mês, contra o Sampaio, ele fez gol, mas tirou um 4. Eu dei um 4 pra ele, porque ele fez o gol e foi expulso, né? Então, assim, ficou meio complicado, porque ferrou o time. Sim. Então, acho que acaba também sendo um pouco de assim, mesmo as boas atuações dele não são tão boas, né? É, Um pouco disso. quando a gente coloca na balança, mesmo com isso, tem pontos negativos que acabam pesando bastante também. Sim. Ele é um cara que muito provavelmente vai ficar, né, para a próxima temporada. Foi adquirido nessa temporada e não, enfim, ganhou confiança dos treinadores que passaram aí pelo time, quer dizer, pelo Filipão, né, que foi quem realmente treinou ele. Tanto que ele foi titular absoluto sempre que estava disponível, quando não estava fora por lesão ou por cartão. Uhum. E, enfim, é isso. Parece que vai ser um jogador que a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Mas, enfim, como eu disse, esse mês já não tem tantas coisas para a gente ficar comentando. Eu acho que quanto a Série B mesmo do Cruzeiro, a gente pode deixar por aqui, porque, como eu tinha falado no começo do episódio, a gente vai lançar um próximo episódio muito em breve, fazendo uma análise, um balanço, uma espécie de retrospectiva da Série B toda do Cruzeiro, comentar por todas as fases assim do campeonato, por todos os técnicos que passaram por aqui, desde a montagem de elenco também, qual que é a nossa opinião sobre isso tudo. Então, para finalizar aí essa parte, sobre o sub-20 do Cruzeiro, realmente não tem muito a se falar agora, né? Mas o Cruzeiro feminino está acompanhando assim pelo Twitter, tem anunciado muitas contratações, até agora já foram 8 reforços, e eu achei interessante que o time está se reforçando bastante, né? E até trouxeram algumas estrangeiros, que eu pude ver assim, realmente não conheço, mas achei interessante o Cruzeiro estar fazendo esse tipo de aposta. Ele trouxe 2 meias, né, estrangeiras, a Stephanie Zuniga, dos Estados Unidos, e a Lucero Robaio, da Colômbia, e também a zagueira Jéssica Romero, que também é colombiana. E, enfim, além de outras brasileiras aí também que vão reforçar o elenco. E também confirmou que o Marcelo Figueiredo vai comandar o time em 2021, renovou o contrato dele. Então, vamos ver como é que vai ser o ano das cabulosas aí também, que promete ser um bom ano, já que esse ano foi um ano meio que de adaptação, né? Um ano de primeiro contato, assim, com a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Então, vamos torcer para que elas melhorem e também que o nosso sub-20 melhore
e muito até porque piorar é muito difícil. Sim. Bom, então vamos ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, interagir com a gente por lá, pode mandar perguntas, pode dar a sua opinião sobre os temas que a gente conversou. A gente está no Spotify, no YouTube, você pode achar a gente basicamente onde você procurar, a gente vai estar lá, tudo @podzeiro. Vamos ficando por aqui e é isso, vamos que vamos.